Vou estar lendo com vocês aqui sobre esse trecho aqui que eu anotei para vocês, que é um trecho muito importante que a gente tem que ler, tá? E depois eu dou continuação em relação aos desenhos, eu vou estar explicando com vocês aqui e vamos prosseguir. O que é um range? Um intervalo é uma correção ou consolidação lateral. É facilmente visível em gráfico de preços quando a ação do preço está se movendo de lado. Ou seja, sempre quando o preço ele dá um forte impulso e aí logo em seguida ele começa a se mover lateralmente, galera, ó, lateralizando, isso é um intervalo, tá? Vamos prosseguir. E pode ser encontrado em todos os prazos, certo? Desde M1, H1, M15, H4, diário, semanal, mensal, tá? Os intervalos indicam uma de duas coisas. Fluxo de pedido de alto volume, onde tem muitos compradores ou vendedores negociando nessa faixa de preço aqui, tentando achar um equilíbrio no valor justo, tanto para ambas as partes, tá? Onde muitos pedidos estão mudando de mãos em mãos e provavelmente grandes negociadores estão começando a empilhar pedidos de ordem a um valor justo de preços. Muitos pedidos mudando de mãos, baixo volume no mercado. Naturalmente, o alto volume e o baixo volume são de natureza muito diferente e o fato dos ranges ou intervalos serem criados por ambos ambientes podem ser confuso, tá? A maneira mais fácil de você determinar com qual ambiente ou volume você está lidando é esperar para ver o que acontece depois que os intervalos é criado, certo, pessoal? Então, quando o mercado ele se encontra lateralizando aqui, fazendo esse acúmulo de preço aqui, a gente não faz nada por enquanto, certo? A gente espera o preço ele tomar uma iniciativa, ou alguns vendedores ou os compradores tomar uma iniciativa para aí sim, depois a gente ver o que a gente faz para poder começar a negociar com as nossas operações. A maneira mais fácil de determinar com o ambiente, está lidando, é esperar para ver o que acontece depois que os intervalos é criado, certo? Já comentei com vocês. O preço se afasta rapidamente do range ou se afasta lentamente. Isso é sempre bom você estar olhando, tá? Ver se o preço ele se afasta rapidamente dessa lateralização ou se ele se afasta lentamente. Movimentos rápidos para longe de um range sugerem alto volume, tá? E movimentos longe sugerem baixo volume. Movimentos lentos, no caso aqui, perdão. Um movimento longe de um range deve ser significativo para mostrar claramente um impulso sendo injetado no mercado. Se o preço sair de um range e voltar imediatamente, esse é o mais contexto de baixo volume. É o que eu comentei com vocês, tá? Se ele chegar, o mercado estiver lateral e a gente observar que o preço saiu num candle só e voltou no outro candle, a gente espera, e isso com certeza sugere para nós baixo volume, tá, pessoal? E se ele sair rapidamente, formando um candle atrás do outro, subindo, sugere para nós um alto volume, certo? Aqui eu criei esse desenho aqui para vocês, para ficar um pouco mais dinâmico. Aqui é a lateralidade do preço, tá? Aqui está o preço premium, que é caro no caso, e o preço com desconto, que é barato. E o preço de equilíbrio. Então, os compradores e vendedores, eles sempre vão querer negociar nesse preço aqui de equilíbrio, tá, pessoal? Então, sempre quando tiver um valor justo em ambas as partes, eles vão procurar negociar, certo? E aí a gente espera para ver o que acontece, se é os compradores que está tomando o controle ou os vendedores, ok? Então, isso aqui que eu passei para vocês, que ele é um range ou uma lateralização, ou como a gente costuma falar no caso, que é um descanso de preço.
Agora eu vou passar para vocês esse desenho aqui, ó. Vou até acompanhando com vocês aqui, para vocês estar conferindo. Ó, a demanda criada por intervalo. O preço ele cria um intervalo e em seguida move-se rapidamente para o lado positivo, criando uma zona de demanda. Como eu falei para vocês anteriormente, ele se move rapidamente e isso obviamente cria uma demanda para nós podermos negociar nesse ponto aqui, que é o preço justo, tá? A oferta criada por intervalo, o preço cria um intervalo e em seguida move-se rapidamente para o lado negativo, criando uma zona de oferta. Esse cenário aqui, pessoal, é só um desenho de baixa, tá? Já criei para vocês aqui também, para vocês poderem estar vendo, tanto na alta quanto na baixa. Ele rapidamente ele se lateraliza, ele rompe com força e ele volta dando indícios para nós nessa oferta aqui, que ele está chegando nesse preço justo para a gente poder estar vendendo e assim estar realizando as nossas negociações. Agora eu vou estar passando para vocês aqui essa demanda criada de pivô, tá? O preço move-se bruscamente para o lado negativo, absorvendo e coagindo as ordens de venda, gerando uma oferta falsa e em seguida move-se rapidamente para o lado positivo, criando uma zona de demanda, tá? Então vamos supor, ó, o preço ele vem nesse cenário aqui, ó, até aqui em cima, ele retorna dando indícios que tem uma oferta aqui, logo em seguida ele rompe novamente, dando indícios que essa oferta é falsa, e ele retorna novamente, chegando ao preço justo de equilíbrio, no caso 50%, para a gente novamente estar fazendo as nossas negociações e ele continuar rompendo, tá? Continuar criando topos e fundos ascendentes. Aqui é um desenho de baixa, tá? Que é a oferta criada por pivô. Vou só estar lendo aqui com vocês, pra vocês poderem ver que é a mesma coisa do de cima. O preço move-se bruscamente para o lado positivo, absorvendo e coagindo ordens de compra, gerando uma demanda falsa e depois move-se rapidamente para o lado negativo, criando uma zona de oferta. Mesmo cenário aqui, tá, pessoal? A única coisa que muda é que é um cenário de venda, certo? O preço ele vem de uma queda, sobe de novo, os compradores tentam impulsionar, não consegue, ele rompe de novo e já logo em seguida ele vem dando esse sinal para nós. A hora que chegar nos 50%, a gente poder estar vendendo de novo e assim ele continuar imprimindo topos e fundos descendentes, tá? Então, é uma aula bem simples, bem dinâmica, que eu estou passando aqui para vocês. Espero que vocês assistam essa aula e entendam um pouco mais sobre o SMC, tá, pessoal? Vocês que não assistiu a aula anterior, eu peço para vocês que voltem lá, assistem essa aula, que é muito importante também para vocês que é iniciante e está querendo aprender o SMC, que é um modo bem legal de se operar, de risco-retorno bem alto, tá? E aí eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Valeu!